especializado em terapia familiar sistêmica. Pastor e psicólogo, formado pela PUC Paraná, especializado em terapia familiar sistêmica, orientação profissional e análise de perfil comportamental. Foi pastor da PIB Curitiba, trabalhando na área de adolescentes e jovens. É terapeuta clínico desde 2007. Recebam com alegria Leandro Sonda. Olá, pessoal. Nunca tive uma entrada assim tão... Como diz o filho da Manu. Pessoal querido, quanta coisa boa. Eu já fui em muito ministério de juventude, mas, parabéns, cara. Que galera legal, parabéns. O louvor. O irmão que falou os versículos, quem que foi? Já foi embora? Que homem para ler versículo, hein? Olha só, nunca tinha visto isso. E também, gente, o pastor e a Manu, pastora de vocês, uma salva de palmas, né? Vou contar, top demais. Bom, eu vim compartilhar com vocês um tema, né, dentro do Bases, que eu também fiz a minha inscrição para participar, estou chegando na igreja agora. Vou falar sobre estabilidade emocional. E eu falei para ti que eu sou o contrário de muito palestrante que faz, que nem a Manu fez bonitinho, só uma frase, um conceito. Eu coloco tudo, tá? No PowerPoint ali, então vocês vão ver muito conteúdo, eu vou passando aqui e a gente vai conversando. Mas para começar, deixa eu ver se está funcionando aqui. Isso. Vai passar ali, tá? Já que nós estamos falando sobre emoções, eu vou falar estabilidade emocional, tá? Usando como modelo o equilíbrio de Jesus. Eu também gostei do que a Manu trouxe. A nossa base, o nosso conceito, o nosso modelo sempre será Jesus. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que olhar Ele como exemplo. E, né, durante o nosso breve bate-papo aqui, eu quero olhar para Ele como a pessoa, a perfeita, equilibrada, né, estabilizada emocionalmente. Mas, para chegarmos até Ele, quando a gente fala de emoções, nós falamos de algumas características. Então, quem aqui já assistiu Divertidamente? Divertidamente é um desenho baseado em algumas emoções. Essas emoções são de um psicólogo americano, nasceu lá em 1934, Paul Ekman. Tá? E ele tem várias, né? Ele começou com 6 emoções básicas, depois ele descobriu outras. Eu pedi para a inteligência artificial, tá? Eu digitei lá, montar um rosto, né, com uma face com tal emoção. Eu vou pôr aqui essa face que a inteligência artificial montou, e você vai me falar que emoção que a pessoa está sentindo. Algumas são muito fáceis, tá? Outras nem tanto. Vamos lá, primeira. Tristeza. Ficou bonito, né? A inteligência artificial acertou nessa, né? Tristeza, exatamente. É uma emoção básica, de acordo com a teoria do Paul Ekman, que depois foi usado pela terapia cognitivo-comportamental, pela psicologia positiva. É uma teoria muito legal, muito bacana. Próximo. Eu digitei lá, criar uma face baseado em tal emoção. Qual emoção? Nojinho, não é nojo, é nojinho. Nojo. Próximo, vamos lá. Raiva. Não, brincadeira, enganei vocês. Esse é o nojinho. Não, brincadeira. Agora só uma pergunta. Por que, quando eu coloquei tristeza, colocaram um homem? Nojo, colocaram mulher. E raiva, homem. E raiva, mulher. Por quê? Não é preconceituoso, meninas? É só mulher que tem raiva? Não, claro que não. São emoções básicas universais, todo ser humano. Tá, e próximo. As meninas falaram, hein? Tá, meninas, não, esse cara não existe. Ok? É a inteligência artificial que criou ele. Mas saiu um cara bonitão, né? Tá. Então, as emoções, elas são estudadas desde que o homem existe.
Tá? E existe, então, essa teoria... eu posso olhar para lá, né? Entendi. Não vai passando um por um, né, amigo? Ok. Sem problema. Então, o homem ele sempre teve essa obsessão para entender suas emoções. Ok? Eu sempre tive também obsessão por isso, e nos meus estudos eu cheguei até esse psicólogo, Paul Ekman. Tá? Ele influenciou Divertidamente, Emoções Básicas Universais. E o que é mais importante? As emoções dele são baseadas nas expressões. Por isso que eu coloquei ali algumas expressões: alegria, tristeza, raiva, nojo, inveja. Cada uma dessas emoções, você tem uma face. E nos estudos dele, ele descobriu que essas faces são universais. A maioria das culturas tem. Até pessoas, por exemplo, que não enxergam, os cegos, fazem as mesmas expressões. Olha que interessante. Isso são as emoções. A gente estuda sobre isso. E no estudo do Paul Ekman, né, as principais contribuições dele foram a teoria das emoções básicas, né, o estudo com as expressões faciais, e isso eu já falei. Tá, ilustração. Olha só que interessante. Eu vejo aqui, desde que eu cheguei aqui, há 1 ano e pouco aqui na NIB, que vocês falam muito sobre os temperamentos. Né? Eu lembro, 2020, lá na pandemia, eu comecei a conhecer um pouquinho da NIB, mesmo morando em Curitiba. Eu participei dei uma palestra para os pastores de depressão, e eu vi que a pastora Claudinha tinha um monte de curso sobre temperamento. Então, eu acredito que muitos de vocês gostam, né, falam sobre temperamento. Eu vejo eu sou colérico, eu sou e tal. E você conhece algum colérico? Tá? Quem tem mais dificuldade de, quando conversa com outra pessoa, não demonstrar as suas emoções através da face? Quem mais tem dificuldade? Colérico. O colérico demonstra. Se você chega para um colérico e fala, por exemplo, está sentindo culpado por algo que você fez. Você chega para o colérico e fala assim: ai, amiga, eu fiz isso. Ai, não acredito. E o que você mais quer é uma aceitação, uma empatia. Né? E o colérico não consegue, né, controlar essa face e essa emoção. Isso são as emoções. Mas não é por esse caminho que eu gostaria de te levar nessa tarde. Qual é o nosso modelo de equilíbrio? É Jesus. E qual que é a busca dessa... Eu vou voltar, tá? Depois eu passo direto. A busca por esse equilíbrio emocional, ela termina em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o equilíbrio das nossas emoções. O Billy Graham tem um livro muito bom sobre o Espírito, se chama O Poder do Espírito Santo. E ele diz que em Cristo nós encontramos o fruto do Espírito em suas qualidades, e nele encontramos o equilíbrio emocional necessário. Entendendo que o fruto do Espírito não é só uma emoção, é mais do que isso. Mas em Jesus nós encontramos todas essas características, tá? Então, sempre existiu um modelo de equilíbrio emocional. Jesus Cristo, falei do Billy Graham, esse equilíbrio de Jesus através do fruto do Espírito. Tá? Essas características do fruto do Espírito, elas estão interligadas e representam o próprio Cristo. E a manifestação, tá, dessas características do fruto do Espírito estão em Jesus Cristo e devem espelhar através da nossa vida. Vou dar um exemplo para você. Existe um filme muito bom, acredito, na Netflix, não tenho certeza se é lá, se chama Mãos que... É tão bom que eu esqueci o nome do filme. Mãos que Curam. Mãos Talentadas. Estava ali escrito? Não? Já assistiu? Ah, garoto. Conta a história de quem? Isso, Dr. Carson. Né? Mãos Talentosas. Esse filme... É Netflix? Netflix. Assista, é muito bom. Esse filme conta a história do neurocirurgião pediátrico, Dr. Carson, primeiro neurocirurgião negro,
e primeiro neurocirurgião a fazer uma cirurgia onde ele desligou gêmeas siamesas pelo crânio. Só que a história dele é incrível. Ele nasceu na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, uma época de muito racismo. Não tinha pai, o pai abandonou eles, e a mãe cuidou deles, deu educação. Só que quando ele se tornou jovem, adolescente, ele tinha um temperamento muito difícil, ele era muito agressivo. E tem uma cena do filme que ele quase vai para cima da mãe dele, agride a mãe dele, e o irmão segura. E depois dessa cena, então, que está mostrando esse temperamento dele, essa agressividade dele, ele vai para a escola, ele começa a brigar com o amigo, ele pega um canivete que ele tinha comprado, e ele enfia no amigo. De repente ele pensa que agrediu, machucou o amigo. Quando ele tira, a lâmina do canivete tinha quebrado e tinha acertado a fivela do cinto do amigo. Aí ele olha e ele percebe, ufa, não machuquei o meu amigo, né? Compulsivo, tinha sido impulsivo. Sabe o que ele faz? Ele sai chorando, ele vai até o quarto dele e ele começa a orar. E ele começa a clamar ao Senhor, Deus, muda o meu temperamento. E tem uma cena muito bonita que ele pega a Bíblia, ele se ajoelha e ele volta a orar. E ele diz, Deus, muda o meu temperamento. Aí a pergunta que eu te faço, um neurocirurgião que faz a primeira cirurgia de separar irmãs siamesas que nasceram com o crânio grudado. Imagine a delicadeza, imagine a precisão dessa cirurgia. Se esse homem é impulsivo em suas emoções, qual a probabilidade dele ter sucesso? E ele teve sucesso porque ele colocou diante do Senhor as suas emoções. Ele alcançou uma estabilidade emocional. E sabe, queridos, é possível isso hoje na minha e na sua vida. É possível alcançar uma estabilidade emocional baseado em quem? No modelo que é Cristo Jesus. E qual que é o modelo de Cristo Jesus? É o fruto do Espírito. Por isso, eu queria falar para você. Você muda para mim, irmão? Aí. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entendendo, o fruto do Espírito é as virtudes e as qualidades são 9. E elas não são emoções, elas são muito mais do que emoções. Só que se você tiver o equilíbrio dessas virtudes, assim como Cristo tem, porque Cristo, quando esteve aqui, ele foi 100% homem e 100% divino, então ele viveu isso, ele viveu as emoções que nós vivemos, e ele alcançou o equilíbrio. Se nós buscarmos o modelo de Cristo, o equilíbrio do fruto do Espírito, nós vamos alcançar também essa estabilidade emocional. Tá? Lembrando, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é algo que você conquista, tá? Não de conquistar, de merecer, mas você conquista com uma vida de intimidade com Deus. O dom do Espírito é diferente. 1 Coríntios 12. O dom do Espírito Santo é dado para você, para a edificação da igreja, de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma coisa. O fruto do Espírito é consequência de uma vida de intimidade com Deus. Só vai frutificar, só vai ter equilíbrio emocional, só vai ter estabilidade emocional se você tiver uma vida com Deus, de intimidade com o Senhor. Tá bom? Eu gosto muito dessa frase do pastor Peter Scazzero. Ele tem um livro que se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Não sei se alguém aqui conhece. É um livro fantástico. O que ele defende? Que você não pode ter uma vida espiritual saudável sem estar emocionalmente saudável. E você não pode ter uma vida emocional saudável sem estar espiritualmente saudável. Tudo se complementa, né? E em Cristo Jesus nós encontramos esse equilíbrio.
Tá bom, queridos? Vamos lá, então, rapidinho. Nós podemos... o papel está aí com a galera, tia, ou não deu tempo? Não tem problema. Ó, nós vamos distribuir um papel para vocês, tá? Nesse papel, vocês vão fazer um círculo e vocês vão dividir em formato de pizza em 3 partes, né? Como se fosse desculpa falar, pé de galinha, sabe? Tá? Então, é um círculo, vocês vão dividir em 3 partes, ok? As 9 virtudes do fruto do Espírito, nós podemos, alguns teólogos, alguns teóricos, dividem em 3 áreas, que são virtudes relacionadas a Deus, segundo, virtudes relacionadas ao próximo, e terceiro, virtudes relacionadas consigo mesmo. Então, é por isso que você vai fazer essa divisão. Chegando o papel aí, pega o lápis, a caneta na bolsa, impressa para o irmão, faz com a unha, assim, só para lembrar. Tá sem caneta, meu irmão? Sério, faz com a unha, assim, rasga. Isso aí, pronto. Tá? Vocês entenderam o que tem que fazer? Ou foi difícil a minha explicação? Faz o círculo, tá? Divide em formato de pizza em 3 partes, tá? 1/3, 1/3 e 1/3. No primeiro terço, vocês vão colocar relacionamento com Deus. Segundo terço, relacionamento com o próximo. E terceiro, relacionamento consigo mesmo. Lá atrás o povo não tem ainda papel? Está chegando aí. Bom, eu vou tocando, tá, gente? Senão a gente vai perder muito tempo. Quem for pegando, vai fazendo depois, não tem problema. Tá bom? Então, as 9 virtudes do fruto do Espírito, que vão trazer um equilíbrio emocional, elas podem, né, ser divididas dessa forma. Os 3 primeiros relacionados a Deus, os outros 3 relacionados com o próximo e os outros 3 relacionados consigo mesmo. Você vai dar uma nota para cada uma dessas virtudes na sua vida. Ok? Aí no papel. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, relacionamento com Deus. Virtudes que envolvem o relacionamento com Deus. Primeiro, amor. No grego, esse amor aqui é o amor ágape. Amor ágape é amor incondicional. Existem vários outros amores no grego. Amor eros, né? O amor erótico de questão física. Existe o amor filéu, amor de irmão, amor de amigo. Mas lá em Gálatas 5, quando fala de uma característica do fruto do Espírito, o amor é amor ágape. O que significa isso relacionado a Deus? Deus te ama incondicionalmente, amor ágape, e você faz o quê? Você reflete o amor incondicional para as outras pessoas. Coloca a nota tua aí. Como anda o teu amor incondicional pelas pessoas? De 0 a 10. Vamos lá. Como anda o seu amor incondicional pelas pessoas, né? O amor que Deus tem por nós e que nós temos pelas pessoas. Segundo, alegria. Por que tem a ver com Deus? Porque só tem alegria plena, que Deus te dá e derrama alegria sobre o seu coração. É uma alegria que vem da presença de Deus e da confiança nele. Você está conseguindo viver essa alegria, mesmo em momentos de tristeza? Aquela alegria plena que só vem em Jesus? Aquela coisa que você não consegue explicar? Fala, querida. Amor ágape é o primeiro. Repito, você vai fazer um círculo no papel, tá? Esse círculo você vai dividir em 3 terços, assim como se fosse uma pizza de 3 pedaços. No primeiro, você vai colocar assim, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com o próximo. Terceiro, relacionamento consigo mesmo. Por quê? Porque emoções têm a ver com relacionamentos. A gente desenvolve emoções em nossos relacionamentos, tá? E nós vamos falar das 9 virtudes de acordo com esses 3 tipos de relacionamento. Entendeu? Primeiro relacionamento, Deus. Primeira virtude, amor. Deu certo, querido, ou não? Deu? Então tá. Então dá a tua nota lá. Amor incondicional, ágape. Amor sacrificial. Como que está o teu amor pelas pessoas? Sacrificial.
Eu tenho amor eros, pesado, eu tenho muito amor eros. Não, né? Amor eros é dentro do casamento, tá bom? Amor ágape. Como que está teu amor ágape? Segunda característica, alegria. Alegria de estar na presença de Deus, aquela alegria que só Deus dá, aquela certeza, né? Que diante da tristeza vem alegria. Eu vou correr, tá, gente? Que meu tempo já tá curto. E por último, paz. Como que está a tua paz? A paz de confiança, hein? Lá em Filipenses 4 fala, a paz que excede todo entendimento. Como que está a paz aí? Você tem confiado em Deus? Coloca a tua nota, tá? Ninguém vai ver, não se preocupe, viu? Seja sincero, tá? Seja sincera, coloca a tua nota aí, ok? Conseguiu, querida? Não? Tá no início ou tá no final? Você conseguiu pegar? Você tem que dar nota nessas 3 áreas. Como que está o teu amor ágape sacrificial? Como que está a tua alegria? Tá? E como que está a tua paz? Ok? Segundo círculo lá, relacionamento com o próximo. Quais são as virtudes? Paciência. Olha para a pessoa do lado e fala assim, paciência. Sabe? Aquela paciência que vem assim do alto, que faz a gente aguentar todo mundo. Sabe quem mais sofre com a nossa impaciência, gente? Vou falar bem a verdade. A nossa mãe. Tadinha, é a que mais sofre com a nossa impaciência. O que é a paciência? Suportar dificuldades e ser tolerante com o outro. Né? Tem uma frase do John Piper, tem o irmão aqui falou que gosta do John Piper, eu vi lá no... Né? Ele diz, é a capacidade de suportar as dificuldades e as injustiças sem se deixar levar pela raiva ou pelo ódio. Forte isso. Como anda a sua paciência? Segundo, benignidade. Benignidade e bondade muitas vezes são vistas como sinônimos, mas elas não são sinônimos, tá? Benignidade é uma intenção tua, de coração, ok? É quando você está perto de alguém e você se sente bem com aquela pessoa não vê problema em fazer o bem para você. Isso é benignidade, quem tem a bondade dentro do coração e expressa isso. A bondade é algo prático. Mesmo uma pessoa que não tem benigna, ela pode ser boa, fazendo a bondade. Então você vai dar a nota para essas duas coisas. Se você se sente no coração, dentro, que você quer o bem das pessoas, porque se você quer o mal, você vai orar, clamar ao Senhor, e é isso que a Bíblia nos ensina, e a gente vai desejar o bem. Ou se você pratica o bem para as pessoas, aí é a bondade. Entenderam? Não? Mas vamos continuar. Então vamos lá. Coloca a tua nota aí, benignidade e bondade, tá bom? Benignidade, sentimento interno, desejar o bem para as pessoas. Bondade de realizar, mesmo não querendo, fazendo algo de bom, tá? Dá a tua nota aí, vamos lá. E por último, senão o time mata, tá? Relacionamento, né, com nós mesmos, consigo mesmos. Tá? São qualidades que têm a ver conosco. Ali está fé, fidelidade, mas a melhor tradução é fidelidade, realmente. Se você quer ser fiel a alguém, você tem que fazer um compromisso consigo mesmo. Como que está esse compromisso de fidelidade com as pessoas, com Deus e com você mesmo na sua vida? Dê uma nota para isso. Né? Um compromisso com Deus parte de uma decisão pessoal. Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? A gente sabe que a fé só vai aumentar no seu coração se você ouvir e ler da palavra. Mansidão, tá? É um coração manso, humildade e controle emocional diante de desafios. Então, a diferença do domínio próprio é impulsão que você vai fazer realizar algo e você consegue dominar. O coração é natural, você tem um coração manso, tranquilo. Tá? Você não precisa ficar, não é questão quando vem a raiva, você precisa dominar. Não, naturalmente você é manso. Algumas pessoas são mais, outras são menos. Dê a sua nota. Ok? Tá? Não sei se você conseguiu dividir em 3, ou se você fez uma lista, ou se você não fez nada, não tem problema. Agora, nós vamos pegar essa nota, tá?
você vai de cabeça fazer uma soma de todas essas notas e faz uma média rápida aí de 0 a 10. Isso é bem importante para onde nós queremos chegar. Bem importante. Soma aí, tá? Não precisa somar, mas pensa numa média, ok? Pensa qual área você mais precisa crescer, qual virtude você precisa crescer. E sabe o que você vai fazer com essa nota? Com essa média? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque não adianta nada você saber a nota de cada virtude do fruto do Espírito Santo. Sabe que nota você tem que saber para ser equilibrado emocionalmente? Essa aqui, ó. Qual sua nota de busca e intensidade por Jesus? Qual a sua nota de busca no secreto? Qual a sua nota de tempo no quarto com Jesus? Qual sua nota de oração? Qual sua nota de tempo de qualidade com Jesus? Só essa nota importa para você alcançar a sua estabilidade emocional. Queridos, não adianta você ficar colocando num gráfico, hoje eu estou alegre, preciso alimentar a minha alegria. Hoje eu estou feliz, preciso... Isso, claro, você vai viver altos e baixos. Mas para alcançar uma estabilidade emocional, você precisa buscar a Cristo. Ele é o modelo, Ele é o exemplo, Ele é a estabilidade que nós precisamos. Quando eu estava na faculdade, né, aqui em Cascavel, antes de ir embora, eu fiz 1 ano e meio de Direito, parei, fui para Curitiba fazer Teologia e Psicologia. Mas eu lembro que eu comecei a trabalhar e ir para a faculdade, e eu não tinha mais tempo para buscar a Deus. Enquanto eu estava no colégio, eu tinha muito tempo, e eu comecei a perceber que eu fiquei mais agressivo, eu fiquei mais triste, e várias emoções começaram a surgir no meu coração, e eu disse, chega, basta. Eu comecei a tirar os almoços, que eu ia para casa, eu não almoçava, e eu buscava mais a Jesus. E eu comecei a perceber que o meu equilíbrio emocional começou a voltar. Sabe por quê? Porque eu estava gastando tempo com Jesus e estava frutificando o fruto do Espírito Santo. Eu queria terminar com uma história. Lá em Curitiba, eu era pastor de famílias. E a igreja é muito grande, então acontece muitas vezes de pessoas que passavam de um pastor para o outro. E um dia chegou um rapaz, um senhor, na minha sala, um homem na minha sala, e ele mentiu para mim. Ele já tinha passado por 3, 4 pastores. E ele veio até mim porque ele achou que eu ia dar uma opinião diferente. Mas nós, pastores, já tínhamos conversado sobre ele. Era um homem que tinha agredido a esposa, a esposa tinha procurado a polícia, ela tinha me ajudem, gente. Como? Obrigado. Uma medida protetiva, e com razão, que lá nós aconselhamos isso, né? Quando a mulher, de alguma forma agredida, ela precisa procurar a polícia. E esse homem passava de pastor em pastor, querendo entrar nos ministérios e querendo passar por vítima, dizendo que a esposa tinha largado ele, enfim. E eu conversando com ele, eu falei, querido, olha, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. E eu vou te falar uma coisa, se você realmente quer mudar, só tem uma coisa. Você foi agressivo com a tua esposa, você foi agressivo com os seus filhos, os filhos não queriam falar. Você precisa ser como Jesus, só Ele vai controlar os teus impulsos. Só Ele vai trazer equilíbrio emocional para a sua vida. E aquele homem começou a chorar. Eu falei, e outra coisa, a tua esposa está longe, você não tem que chegar perto dela agora. Mas e teus filhos? Ah, meus filhos, eles estão sentindo falta, eles querem me ver. Então, restaura primeiro o relacionamento com seus filhos. E ele foi, restaurou, começou a buscar. Passou 2 anos, eu nunca mais havia visto eles. De repente, entra ele e a esposa na igreja.
E eu paro, ei, como assim? E ela me conta que Deus tinha restaurado a vida dele, ela tinha perdoado ele, e que eles estavam juntos. Por quê? Porque ele tinha equilíbrio emocional, baseado em quem? Não uma teoria da psicologia, mas baseado no fruto do Espírito e no poder de Jesus Cristo e o Espírito Santo na vida dele. É isso que faz toda a diferença. É muito legal, a gente tem que aprender, a psicologia é uma bênção. Ela vai ensinar a gente a trabalhar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, mas nada substitui o nosso exemplo maior que é Jesus Cristo. Quer ser como Jesus nas emoções? Procura ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo. E você vai frutificar o fruto do Espírito e alcançar esse equilíbrio emocional. Amém, querido? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Desculpa a bagunça aí na dinâmica, tá? Não deu exatamente certinho o que eu expliquei, mas espero que tenha falado ao coração de vocês. Tchau, Deus abençoe.